Olá, meus queridos alunos, então vamos para a nossa sequência didática da semana com o nosso módulo 4, chamado Ligações Químicas. Queridos, então nós vimos nos módulos anteriores sobre a nossa tabela periódica, as propriedades periódicas. Nós vimos que nós temos uma infinidade, de elementos químicos já descritos. E esses elementos químicos todos, eles têm as suas propriedades. Uma das propriedades que nós vimos é que eles têm algumas energias, algumas forças de atração. Essas forças de atração permitem que aconteçam as ligações químicas. Então, no nosso cotidiano, nós olhamos o nosso sal de cozinha, nós vemos a água, o açúcar, vidro, panela, várias coisas, vários objetos e compostos que a gente vê no nosso cotidiano, eles não são apenas um elemento químico. Eles são formados por uma união desses elementos. Vejamos aqui a água, a união de hidrogênio e oxigênio. Vejamos aqui o sal de cozinha, é a união de sódio e cloro. Então, vocês percebem que a maioria das coisas que a gente encontra no nosso dia a dia é o efeito das ligações químicas, que acontecem por conta de forças de atrações. Então, assim, existem mais de 25 milhões de substâncias químicas diferentes. Dessas substâncias químicas, nós temos algumas com propriedades físico-químicas específicas, parecidas. Isso vai acontecer, essa formação de tantas substâncias assim, acontecem porque os elementos sozinhos, eles têm uma energia muito alta, que a gente chama de energia de reação, Então, eles procuram se unir para ver se essa energia, ela entra numa estabilidade, que a gente chama de estabilidade química. E aí, quando eles se unem em busca dessa estabilidade, a gente diz que aconteceu ligações químicas. E existem algumas formas de acontecer essas ligações. Forma iônica, forma covalente, forma metálica. É o que nós veremos aqui neste capítulo. Como acontecem essas ligações químicas? É importante dizer que os únicos elementos, eu acredito que eu já frisei com vocês isso também lá no nosso capítulo de tabela periódica, que esses aqui são os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses gases nobres, eles são os únicos elementos da tabela periódica que eles não possuem essa energia toda, essa possibilidade de reação toda. Então, nós dizemos que eles já são elementos estáveis, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver por que eles são estáveis. Mas é importante a gente já saber inicialmente que todos os outros elementos da tabela querem chegar na estabilidade deles. Por isso que são chamados, então, de gases nobres. Antes da gente chegar na ligação química, nós precisamos relembrar uma coisa, que é a camada de valência. Então, vocês lembram que os elementos químicos, os átomos dos elementos químicos, eles são formados por várias camadas. E a camada de valência, ela é a última camada do átomo, que a gente também pode dizer que é o último nível numa distribuição eletrônica. Então, vamos lembrar lá a parte de atomística que a gente viu, ó. Aqui eu tenho ferro, o número atômico dele é 26, logo ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Aí a gente faz a distribuição de elétrons para a gente saber quantas camadas tem o cloro. Então, olha, o ferro, me perdoe. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ok? Qual é a última camada? Alguns poderiam querer me dizer que é aqui, ó, 3d6. Mas a camada, a gente encontra ela através dos números aqui, ó. Se aqui é o número 4, significa que é a camada 4. Então, a camada 4 é a camada de valência, que é a última camada desse elemento. Então, tá aqui, ó. Ele possui 4 níveis, Ou seja, vai até a camada N. Subnível S, quantidade de elétrons na última camada, 2. Significa, então, que nessa camada de valência, ou seja, na camada mais externa do átomo de ferro,
ele tem 2 elétrons. Pessoal, por que é importante vocês saberem encontrar a camada de valência, saber o que é a camada de valência? Porque os elétrons que ficam na camada de valência são exatamente os elétrons que são utilizados nas ligações químicas, tá bom? Na maioria dos casos. Então, olha aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o ferro com 2 elétrons. Isso aqui é uma configuração que é chamada de configuração de Lewis. Então, Lewis, ele percebeu que a valência influenciava nas ligações químicas e para não ficar colocando o ferro mais todos os elétrons que tem em todas as camadas, ele já fez essa configuração de colocar o símbolo do elemento e representar os elétrons através de bolinhas e somente os elétrons da última camada. Então, aqui, ó, justamente, tem aqui a figura de Lewis, que é o cientista, né, que descobriu aí, que postulou essa questão da camada de valência e colocou uma simbologia para essa camada. Então, nós temos mais 2 exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho o sódio, que tem 11 de número atômico, então 11 prótons e 11 elétrons. Fizemos a distribuição aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quem ainda tiver com dúvida nisso, volta lá na nossa aula, tá bom? Para poder tirar a dúvida na aula que a gente falou aí do diagrama de Linus-Pauling. Então, olha só, o mais energético é aqui a camada 3. Então, na camada 3, quantos elétrons tem aqui o sódio? Ó, 1. Então, como é que ficou a representação de Lewis? O símbolo do elemento químico, que é Na, e 1 elétron aqui representado pela bolinha. O cloro agora, ó. Número atômico 17, então são 17 prótons e 17 elétrons. Fiz a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Olha a última camada aqui, ó, camada 3. Na camada 3, agora ele vai ter 7 elétrons, ó, porque eu tenho 2 carinhas aqui com camada 3. Então, 5 mais 2, 7. E aí, olha só a representação de Lewis. O símbolo do elemento químico, que é Cl, e 7 elétrons na última camada. Meus amores, no livro de vocês, esses elétrons aqui, eles são representados por bolinhas e também por X, tá bom? Eu optei por colocar só bolinhas, porque eu acredito que assim vocês podem perceber que os elétrons, eles não vão poder ter diferença entre si, tá? Então, se eu colocar X e bolinha, podem achar que é 2 coisas diferentes. Mas lá no livro de vocês está como X e como bolinha. Mas é tudo elétrons, tudo a mesma coisa. Então, quando vocês forem fazer a leitura, se atentem para isso. Vista a camada de valência, nós vamos entrar lá no octeto. Então, eu disse para vocês no início dessa aula que os gases nobres, eles já são estáveis. Por que os gases nobres, eles são considerados estáveis? Justamente porque existe uma semelhança na última camada dos gases nobres. Então, todos os gases nobres, olha, eles estão todos aqui, ó, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. A gente pode observar que na última camada energética dele, que é a camada de valência, eles possuem 8 elétrons. Olha só, radônio, 8 elétrons, xenônio, 8 elétrons, criptônio, 8 elétrons, argônio, 8 elétrons e neônio, 8 elétrons. Isso significa, queridos, que os gases nobres, eles são estáveis, né? E eles são estáveis porque eles possuem 8 elétrons na última camada. E eu falei para vocês que todos os outros elementos químicos, eles querem a estabilidade que os gases nobres têm. Para achar essa estabilidade, o que esses elementos precisam, então? Chegar a 8 elétrons em suas últimas camadas. Isso vai acontecer sempre? Quase sempre. O único gás nobre que a gente vê que não tem 8 elétrons na última camada é o hélio. O hélio, ele tem 2 elétrons na última camada. Isso significa que ele fica estável com 2 elétrons. Se vocês olharem, ó, o número atômico do hélio é 2. E o único elemento que vem antes dele é o hidrogênio. Logo, o hidrogênio e o hélio, eles são a exceção à regra do octeto. Eles são os únicos elementos que ficam estáveis com 2 elétrons. Todos os outros vão buscar
a estabilidade de 8 elétrons, tá bom? E aí, por isso, é chamada octeto, tá bom? Que é a busca dos 8 elétrons. E quando a gente fala do hélio, do hidrogênio, a gente fala de dueto, tá bom? Que são 2 elétrons. Mais aqui uns exemplos aqui de regra do octeto. Então, vamos ver. Nós já tínhamos visto o sódio lá na nossa distribuição eletrônica. Nós vimos que o sódio, ele tem essa configuração eletrônica aqui, ó. Na sua última camada, ele tem um elétron. Então, se a gente for pensar que o sódio, ele precisa ficar estável com 8 elétrons, ele quer chegar a 8 elétrons para adquirir a estabilidade, a gente vai pensar assim: o que é mais fácil? Eu dar 7 elétrons ao sódio, ou o sódio perder esse 1 elétron aqui, ó, e ficar só com essa camada que já vai ter 8 elétrons? É claro que perder, né? Se a gente for na lógica, perder 1 é mais fácil do que ganhar 7, não é verdade? Então, é o que acontece. O sódio, ele tende a perder 1 elétron para ele ficar sem essa última camada, e aí ele fica estável, tá bom? E com quem que ele parece quando ele fica estável? Com o gás nobre neônio. Ele fica com a mesma configuração. Por isso aí, ó, os gases nobres, eles são imitados por todos os elementos químicos. O cloro. O cloro, ele possui 7 elétrons na última camada. O que é mais fácil? Ele perder esses 7 para vir aqui para essa camada, para a camada 2, ou ele ganhar mais 1 para completar o octeto? É claro que ganhar mais 1, né? Então, olha só, o cloro, ele tem tendência a ganhar 1 elétron para poder se estabilizar, tá bom? Quando ele se estabiliza, ele vai ficar com a mesma configuração de quem? Do argônio, tá bom? E aqui, de novo, ó, tem a nossa mensagem dizendo que o hidrogênio e o hélio são exceções à regra do octeto porque se estabilizam com 2 elétrons. Agora sim, queridos, nós vamos entrar nas ligações iônicas ou eletrovalentes. Queridos, como bem diz o nome, ligação iônica é aquela que forma íons. Vocês estão lembrados do que são os íons? Os íons são aqueles átomos que perdem ou que ganham elétrons. Ou seja, a ligação iônica ela vai acontecer justamente dentro desse âmbito, do âmbito da perda e do ganho de elétrons. Com isso, quem são os elementos que costumam participar da ligação iônica? São aqueles que apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, que eles transformam-se em cátions, ou seja, íons positivos, ou aqueles que possuem 5, 6 e 7 elétrons na última camada, que se transformam em ânions e íons negativos. Se vocês olharem na tabela periódica de vocês vão perceber que os metais representativos, né, eles são justamente esses elementos que têm 1, 2 elétrons na última camada. E lá na família do cloro, na família do boro, nos halogênios, nós vamos ter os elementos que têm esse segundo caso aqui, que é a formação de ânions. Aqui nós temos um exemplo. O sódio, ele tem 1 elétron na última camada. Significa que ele tem tendência a formar o ânion Na+, ou seja, a perder 1 elétron para poder se estabilizar, tá bom? E o cloro aqui, ó, o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, como eu já avisei para vocês. E a tendência dele é o quê? A ganhar 1 elétron para se estabilizar, ok? Então, os dois aqui, ó, tendem a fazer ligações químicas e os dois, eles tendem a formar ânions. Então, vamos lá ver o que acontece com ele, ó. Olha só como é uma combinação perfeita, como eles tendem a se unir na natureza, ó. O sódio, ele tem esse 1 elétron na sua última camada, que ele quer perder para poder ficar com os 8 da camada anterior e ficar estável. E o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada e ele está querendo ganhar 1 para poder formar o 8 e ficar estável. Aí o que acontece? O perfeito casamento. O sódio perde esse elétron e o cloro recebe. Vocês lembram que existe aí o potencial, né, de ionização que a gente viu na aula passada, nas propriedades periódicas. Então, isso é justamente o potencial de ionização. Olha aqui,
Quando acontece isso, o sódio ele fica com 8 elétrons na última camada e o cloro também. Ou seja, os dois ficam estáveis. E eles formam quem? O NaCl. Ou seja, eles estão formando o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, tá bom? Se eu falei para vocês, né, que a ligação iônica, ela tem que formar íons, ela provavelmente não, ela por regra, tá? É via de regra que a ligação iônica, ela sempre vai acontecer entre metais, porque os metais, assim como o sódio, eles formam cátions, e ametais, porque os ametais, assim como o cloro, tem tendência a formar ânions, e aí se junta, né, a carga positiva com a carga negativa. Ou a gente vai ter a união de um metal com o hidrogênio, porque a gente sabe que o hidrogênio, ele forma o cátion H+, tá bom? Então, eu sempre vou ter, se é uma ligação iônica, a junção de uma carga positiva e uma carga negativa, através de doar ou receber elétrons. E aí, olha só, ele está trazendo aqui a eletrovalência. O que é a eletrovalência? É a tendência para perder elétrons ou para ganhar elétrons, tá bom? Então, os metais tendem a perder elétrons e os ametais ganhar elétrons. Por isso que metais e ametais tendem a se juntar em ligação iônica. E aqui ele colocou, ó, os elementos que costumam ter um elétron na última camada, 2 elétrons e 3 elétrons. Quem são eles? Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Tem tendência a formar cátion, né? Ou seja, a doar, né? Um elétron, ou mesmo dizer perder um elétron. Aqui, ó, o magnésio, o cálcio, o bário, o estrôncio, eles têm tendência também a perder, só que dessa vez perder 2 elétrons. E o alumínio aqui, ó, perder 3 elétrons. Estes aqui são os metais. Agora, os ametais, que têm tendência para ganhar 3 elétrons, nitrogênio e o fósforo, tem tendência a ganhar 2, oxigênio, enxofre. Aqui tem tendência a ganhar 1, flúor, cloro, tá bom? Então, isso é a eletrovalência, que é a carga que forma, né, a ligação iônica. Agora, nós vamos ver, pessoal, mais alguns tipos de ligação iônica e como é que acontece a fórmula iônica. O que é a fórmula iônica? É o modo com que essas ligações iônicas elas são representadas, tá bom? Então, primeiro a gente vai fazer meio que um resumo do que a gente já sabe. Olha aqui, ó. Eu tenho o sódio, distribuição eletrônica, eu percebo que ele tem tendência a perder um elétron. Eu tenho um cloro com a distribuição eletrônica de 7 na última camada, então ele tem tendência a ganhar um elétron. O que acontece? O sódio se une com o cloro. E aí, o que acontece aqui, pessoal? O cátion, a gente vai escrever o cátion que foi formado na ligação. Quem é que formou aqui o sódio? O Na+, né? E quem é o ânion? O Cl-. Beleza, a gente escreveu aqui o cátion e a gente escreveu aqui o ânion. Como é que a gente faz a fórmula iônica? Você repete o símbolo do cátion. A carga do ânion vem como índice para o cátion. Você escreve o símbolo do ânion e a carga do cátion vem como símbolo aqui do ânion, tudo bem? A gente não vai conseguir enxergar direito aqui no NaCl, porque os dois possuem carga 1, ó, e por isso não aparece aqui, ó. Mas aqui a gente vai... Olha só, nós temos agora, ó, o flúor. O flúor ele tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa ganhar um elétron para se estabilizar. Ele forma, então, o ânion F-. Aí, olha aqui, ó, tá bem aqui escrito, ó, o ânion ele fica depois, ó, tá bem aqui o ânion F-. E o cálcio, ele tem 2 elétrons na última camada, então ele tem tendência a perder esses 2 elétrons, tá bom? O que acontece? Para o cálcio, então, ele vai formar o que, ó? Ca2+, é o cátion dele. Então, olha só como foi colocado, ó, o cátion e o ânion. E aí, para formar a fórmula química, o que a gente faz? Escreve o cálcio e pega a carga do ânion, que aqui é 1. Então, ficou cálcio 1. O 1 não aparece.
E aí depois a gente escreve o ânion, que é o F, tá bom? O símbolo do ânion, e pega a carga do cátion e coloca nele, que no caso aqui é 2. Então ficou CaF2. Aqui, ó, é a união do oxigênio e do alumínio. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, tem tendência a ganhar 2 elétrons. Então, olha aqui, ó, O2-. E o alumínio tem 3 elétrons na última camada, tem tendência, então, aí a perder os 3 elétrons, fica Al3+. Colocamos aqui, ó, o cátion, Al3+, depois o ânion, O2-. Para a fórmula, a gente coloca o símbolo do cátion, que é Al, com a carga do ânion, que é 2. Olha só. E aqui eu pego, coloco o meu símbolo do ânion, que é O, e a carga do cátion, que é 3. Esse 3 era para estar aqui embaixo, tá bom? Foi um errinho aí de digitação. E aí eu fico com a fórmula química Al2O3. Então, quanto à ligação iônica, tá, meus amores? É só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu terei maior prazer de sanar a dúvida para vocês. Fora isso, leiam o capítulo, a parte de ligação iônica, tá bom? Para vocês tentarem resolver os exercícios. E na próxima aula nós vamos para a ligação covalente.